Muito bom, muito bom. Seja todo mundo bem-vindo, seja todo mundo bem-vinda. É muito legal ter você aqui novamente. E a gente chega em mais um episódio do Matarazzo Podcast. Eu fico sempre muito feliz em receber todo mundo aqui e receber também os meus convidados e as minhas convidadas. Acho que a maioria aqui são mulheres até agora, que trabalham no ambiente corporativo e que trabalham principalmente nas áreas de pessoas e desenvolvimento humano. E eu tenho uma alegria muito grande de trazer aqui hoje a Irina. Oi, Irina, seja bem-vinda. Oi. Olá, que prazer estar aqui, hein? O prazer é todo meu. Primeiro, assim, desde sempre, né? Muito obrigado pela sua agenda. Nossa, foi um parto, né? A gente conseguiu encontrar a agenda dos dois aqui. Que Quase legal que literalmente, aconteceu. né? Foi depois do parto. Quase literalmente, porque você está com duas, né? É, É, conseguimos depois do retorno da licença. depois do retorno da licença. Eu lembro que a gente falou alguma vez, você falou assim, peraí, deixa eu voltar. Vamos organizar as coisas aqui primeiro que, né? E aqui em casa também a gente estava, né? A Mora está com 9 meses agora. A Duda está A com minha quanto? vai fazer 11, foi 11 junto. meses. É. Mesma época, né? Bom, e aí você voltou, então já está nessa cadeira, vamos bater um grande papo aqui, é muito legal, assim, é super tranquilo, a gente vai falar um pouco da carreira da Irina, da trajetória, de como ela chegou até aí na posição que ela ocupou hoje, e a gente vai falar também um pouquinho sobre os desafios, né, de apoiar o desenvolvimento dos negócios de pessoas ao longo do caminho, já que ela atua na área de pessoas, né, numa área que a gente tem colocado aqui muita gente interessante para a gente explorar os desafios, e ela vai contar um pouquinho sobre como mudou também de indústria, de segmento, e ver o que ela teve que mudar aqui, ó, no modelo mental. Oi, Irine, eu começo sempre assim, ó, vamos ver se vai funcionar agora. Todos os podcasts a gente começa assim, ó. Você lembra como a gente se conheceu? Ai, Matarazzo, a gente se conheceu na Kraft Heinz. Eu acho que você fazia treinamentos fora do Brasil, não fazia no Brasil quando a gente se conheceu, né? Acho que era na Costa Rica, inclusive com a Camila. É isso mesmo. E aí eu te chamei para você vir fazer uma atividade que era uma atividade de construir pontes. Então eu, Irina, né, acho que a gente se conheceu naquela atividade onde a gente construiu pontes juntas, que foi muito legal, inclusive. Foi. Nossa, a gente teve várias turmas, né? Várias, ao ar livre, né? A gente foi para aquele lugar lá em Foi. Aldeia da Serra, acho que era um Foi. terreno, né? Foi muito legal mesmo. É, a gente faz essa atividade até hoje, né? Mais pontos e menos muros. É uma atividade muito bacana, um off-site, né? Que a gente Muito. consegue trazer todo mundo ali, colocando literalmente ali a operação para funcionar e depois cruzar a ponte, né? Isso. Que é a parte Eu mais tenho uma divertida. foto sua, que a gente usa aqui. Gente, eu não estou pagando direitos autorais, mas eu tenho uma foto sua cruzando a ponte que eu uso Jura? para divulgar a atividade, né? Ah, me Depois eu manda te mando. depois. Eu não tenho essa foto. É. Aí você Não, vai eu ver a tenho um foto vídeo que eu tô super toda bacana. torta. Eu tenho um vídeo super bacana, cara. Eu vou te colocar aqui embaixo, no link aqui na descrição do podcast, eu vou colocar o vídeo dessa atividade. A gente fez um vídeo muito bacana de alguma das turmas, várias turmas que a gente fez lá, né? Que você organizou. Que você organizou junto com a Dani, né? Nossa, a Dani, se não Dani tá fosse ela aqui. aí, as coisas não tinham funcionado. Veio Tá para aí, cá. mais ou menos aí, né? Porque eu não entendi direito. Você vai me Não, na contar verdade onde não que tá você tá aqui. aqui. Tá lá, tá na Cosan, porque agora eu tô na Cosan, né? É, Eu vim para Cosan, né, nossa, o tempo tá passando, hein? tá, Faz meu. 2 anos e pouco já que eu vim para Cosan, e aí eu fiquei 4 meses exclusiva em Cosan, né, olhando como head de gente, olhando todo. E aí eu recebi um convite para cobrir uma licença maternidade da Raizen. Fui cobrir a licença, acabou se prolongando, então acabei ficando
1 ano e meio contando a licença, né, nas 2 cadeiras, e aí pós retorno de licença, eu voltei só na Raizen, né. Eu brinco que é Tá. só porque eu acho que eu me acostumei tanto tempo a ficar com as 2, que quando eu voltei eu falei: "Gente, mas eu Aham. tenho só isso para fazer, né", tipo, porra, só cuidar de uma empresa de 43.000 colaboradores, né, tipo, mas 43.000. e as minhas disciplinas, né, no final do dia são disciplinas que olham cross, né, olham tudo, porque eu estou com cultura, diversidade, atração e seleção, talent management e aprendizagem. Então as minhas disciplinas, eu digo que eu estou com a parte legal do RH, né, Só. com a É, parte legal do também acho. COE, e aí acabo olhando a companhia como um todo, né. Que Mas é legal. interessante, né, como o ser humano se adapta, né, eu estava acostumado a tocar as 2 coisas, eram coisas super complementares, porque a Cosan tem muito mais uma pegada societária, né, são outras demandas, né, e a Tá. Raizen é uma empresa mais operacional, uma é uma holding, né, outra é uma empresa operacional, então eram demandas muito complementares, não era fazer a mesma coisa nas 2 empresas, né. Então era bem É, interessante, assim, me adaptei a isso, né. que legal. Que legal. Mais para frente eu quero falar um pouquinho sobre esse seu movimento, né, de sair de uma indústria de alimentos para depois chegar numa holding, depois um movimento mais operacional ou um negócio diferente. Mas antes de chegar lá, eu queria te perguntar assim, ó, como é que foi esse movimento de voltar depois de ficar de licença maternidade? Porque eu acho que esse é o desafio das executivas e das mulheres do mundo corporativo, de ter que se adaptar com a rotina do escritório, com o híbrido agora, mas também lá em casa, né? Como que você se sentiu nesse movimento da volta aí? Como foi ou como está sendo, né, porque na verdade não é uma a gente acha que é uma coisa instantânea, né, você aperta um botão, então pronto, agora eu voltei. E poxa, faz o quê? Vai fazer 4 meses que eu retornei, e tem muitas coisas que ainda não estão no lugar, né, então, o que eu te falei, a assistente do lar semana passada saiu, a babá semana passada saiu, e cara, eu tenho que continuar trabalhando, então como é que eu, né, consigo organizar, agora eu estou no recrutamento e seleção de babá, né, arrumei uma faxineira para ajudar e, assim, né, a minha casa é uma casa populosa, eu digo, porque tem meus 2 enteados, além das minhas 2 filhas, né, então tem 3 cachorros, um gato. Então, assim, tem muita gente, então eu preciso de ajuda de fato, né. Então, eu brinco que o retorno de licença maternidade, por mais que você planeje e tudo mais, ele foge do seu controle, porque nem tudo acontece como, você prevê, né. Então, na minha primeira filha, eu, quando voltei, eu falei: "Ai, não quero, queria muito colocar na escolinha. Ai, quero colocar na escolinha, quero colocar na escolinha". Aí não coloquei. Aí deu uma semana, eu falei: "Vou colocar". Aí eu: "Qual escolinha?". Eu tinha achado uma escolinha que eu tinha amado, mas era mais distante. Falei: "Não, vou colocar nessa aqui que é mais perto da minha casa". Aí coloquei, deu tudo errado. A menina ficou Putz, doente, tipo, caos, 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 caos. Aí depois de um tempo eu consegui colocar na escolinha certa e encaixar, né. Então, e aí essa segunda eu falei: "Putz, não vou pôr na escolinha, vou deixar com babá". E aí são outras as implicações que vêm, né. Então não é uma coisa, primeiro não tem fórmula mágica, tem o que funciona melhor para você e para sua família, né. A gente tem que ter muita paciência, porque as coisas não se encaixam da noite para o dia, as coisas se desencaixam muito facilmente, é, né. Então assim, eu tô tendo muito, eu brinco assim, que eu tenho a sorte, né, talvez de ter voltado só com uma das funções, então também a minha carga de demanda, ela veio menor, né, meu time tocou muito bem também na minha ausência, então a minha só. uma galera super autônoma, né, e eles estão dando, assim, estão sendo muito incríveis, suportando muito esses momentos que eu estou precisando realmente de ajuda para me ajustar. E o meu chefe também, né, então ele entende que eu tenho um ritmo diferente e que, cara, é isso, né, eu venho aqui para o escritório, não tem problema nenhum, adoro vir para o escritório, principalmente para participar de algumas reuniões que são mais quentes, mas em alguns momentos que eu não preciso, eu quero estar na minha casa, às vezes eu venho para a reunião e vou embora, né, para eu ter mais flexibilidade de horário. Então, assim, você que é pai, você sabe, né, Matarazzo, não existe É, escola que fique 12 horas com as crianças, não existe babá que fique 12 horas com as crianças, né, e no final do dia eu total. moro longe, tem um deslocamento que leva um tempo, então eu vou ficar 12 horas longe da minha casa. Então, não é tão simples assim essa equação. Eu acho que esse talvez seja um dos principais limitantes para as mulheres em posições de liderança, né? A gente fala muito sobre essa ambição, de que a gente quer mais, 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 mas será que a nossa sociedade está pronta para suportar? As escolas estão prontas para suportar, né? Essa é um pouco da reflexão que eu faço, sabe? É, Então, não é total. fácil. E eu acho que da segunda foi mais difícil que da primeira, assim. São É, duas, né? Aí agora são é, duas, assim. Então, eu achei a segunda maternidade mais desafiadora, assim. é. Você tem E assim, 3, né? Eu acho que já tem tá, não sei três, como é que três. é o terceiro. Não É. vou saber também, Não, mas será? Ó, será? Aqui em casa o pessoal fala assim, nossa, 3, corajoso. Falei, corajoso não, é falta de planejamento, não é planejamento que apareceu a terceira, né? É o contrário, né?
Enfim, trabalhando na minha vulnerabilidade, só para contar que eu marquei o médico e não fui, né? Então, veio a Morinha aí depois e tudo bem. Agora a gente já Não, a minha segunda também não eliminou foi o risco. planejada. Você sabe que foi tão difícil de eu engravidar da primeira, né? Que eu tinha uma série de complicações, tinha endometriose, tive que operar. Porque eu falei, meu, qual é a chance de eu ter uma segunda filha? Tipo, esquece, não vou, não vou. Ela estava querendo uma companheirinha. Gente, a hora que eu vi, eu falei, meu Deus do céu, tô É grávida, e um agora, né? desespero. É um Daquele desespero, jeito, né? É um desespero. É uma delícia agora, mas é um desespero. vai começar tudo de É, novo. é. Nossa, assim, é claro que a gente tem, assim, com três é uma loucura mesmo, né? Você falou da casa populosa, nossa, aqui é uma galera, né, meu? Eu tô quase com uma Kombi agora. E uma das coisas que a gente fez foi sair do São Paulo, né? Sair dos grandes centros. Hoje a gente está no interior, a gente está em Atibaia, e puta, acho que foi a melhor coisa que a gente fez na vida. Eu pago para não ir para São Paulo, mas a nossa vida já voltou. Eu acho que hoje, talvez, sei lá, 40% dos treinamentos voltaram no presencial. Assim, e a É gente tem isso. trabalhado, viajado bastante também. E tem muito valor, né? O presencial tem o seu valor. Eu acho que a flexibilidade tem o seu valor, né? E eu acho que a flexibilidade está muito vinculada à inclusão da diversidade. Então, não existe você falar de diversidade, você não falar de flexibilidade, né? Que é equidade, não é igualdade. Então, acho que assim, esses conceitos estão ficando cada dia mais claros. Mas o presencial tem muito valor, né? A conexão genuína que você faz com as pessoas, você senta ali, toma um cafezinho, troca uma ideia. Então, eu curto os dois, sabe? Tento me Eu também. beneficiar dos dois, assim. Eu também. E eu penso que o híbrido tem funcionado bem, tanto para o movimento do escritório, como para o movimento das jornadas de desenvolvimento que a gente tem feito aqui, né? Então, sei lá, ou abertura, ou um encerramento, ou uma aula de conteúdo grandona no meio do caminho presencial, eu acho que é muito bacana para a gente aprofundar algumas discussões. Mas os conteúdos que a gente tem feito de pílulas, a gente tem feito aulas de 2 horas, às vezes de 3 horas no virtual, e aí o desenho melhor, ideal mesmo, é o desenho híbrido. O que não acontece quando tem muita gente, sei lá, o que a gente tem chamado de times distribuídos, mais do que time remoto, né? Então, às vezes, a logística ou o custo de juntar todo mundo, a empresa acaba preferindo manter tudo virtual, mas a gente prefere o híbrido mesmo, assim como o escritório. Vocês estão fazendo 3x2 hoje, né? Isso, 3 com 2. Enfim, tem uma flexibilidade maior, na verdade. A gente está estudando como ter modelos flexíveis realmente, né? Porque no final do dia, no meio do caminho, a gente acabou contratando pessoas que eram full home office. Tem gente que vem todos os dias aqui. E aí é isso, assim, né? Como é que você consegue ter uma estrutura que suporte? Porque no final do dia as pessoas vêm de terça, quarta e quinta, né? E aí o escritório lota. Então tá todo mundo, acho que, aprendendo. Esse é um assunto que você pode falar com quem for, as pessoas não têm fórmula mágica de como resolver. Não tem. Ninguém sabe muito bem como lidar, né? E se você pega a operação, né? A operação não teve pandemia, né? Os caras trabalham todo dia, não teve home office. Né? É isso. Na época da pandemia, e aí, como eu que a estava na gente ajusta operação. todo mundo, né? É isso, era super, né? Não tinha como tirar as pessoas, até porque na Heinz era alimento, né? Enfim, mas acho que a gente vai aprendendo dia após dia, assim, sabe? Acho que a gente acha que tem certeza de alguma coisa e vem, muda tudo, e aí a gente tem que estar ali também navegando para entender onde se encaixar, né? As nossas verdades absolutas são questionadas ao longo do caminho. Que bom que a gente muda também, né? E os negócios evoluem também. Isso. Mas acho que você trouxe um ponto interessante. Assim, a gente tem estudado bastante esse desafio da liderança nos times híbridos, mais do que remoto. Mas não tem uma receita de bolo. A gente tem percebido que uma coisa é você ser líder dentro de uma empresa de tecnologia, outra coisa é você ser líder operacional lá na ponta, outra coisa é você ser líder de um time comercial que está na rua todo dia. Não tem receita de bolo. Então, a gente tem estudado muito, assim, principalmente esses desafios de manter a cultura, né? Quando a galera não está todo dia no escritório, mas como que a gente faz para trazer um pouco de qualidade de vida. Sim. Você sabe que, recentemente, a gente teve também uma discussão com o cliente em que ele botou todo mundo no home office e o pessoal começou a não conseguir produzir o tanto que a gente achava que ia, porque também não tinha uma estrutura, né? A gente está aqui no escritório, você está numa salinha aí no office, eu tenho 2 internets, se cair eu tenho a redundância aqui. Ah, mas você paga 2? Eu pago, porque eu estou conectado o dia inteiro, o cliente me paga para dar aula, eu não posso me dar o luxo de dizer, oi, acabou a internet. Mas não é todo mundo que tem, a gente é privilegiado também, isso a gente tem que ter clareza, né? Não, e sabe uma coisa que eu... Porque assim, eu sempre cuidei de time comercial, né, Matarazzo? Eu, na verdade, vim de vendas, né? E esse sempre foi o desafio de todas as companhias, né? Os times comerciais, que eles não pisam, né, na empresa, em escritório. Como é que você consegue ativar o módulo de pertencimento nessas pessoas, né? Como é que você faz elas vestirem a camisa, elas conseguirem perpetuar a cultura? Então, na verdade, esse desafio sempre existiu, né? Eu acho que agora ele foi um pouquinho expandido, mas é um desafio que nunca ninguém soube responder. Eu nunca vi, tipo, uma fórmula mágica para você conseguir
fazer isso, né? Eu lembro que isso me acompanhou na BRF, me acompanhou depois na Kraft Heinz. Então, eu vejo hoje a gente tendo algumas discussões a respeito disso, né, dentro desse modo híbrido, que não tem resposta. A gente nunca soube responder ao longo de anos, né? Então, enfim, eu tô curtindo aprender, sabe? Eu gosto de aprender, assim, eu vejo que a gente tem muita vantagem. Eu, por exemplo, tenho um time bem grande, assim, meu time tem umas 60 pessoas, né? E eles estão espalhados. Então, a Raízen tem 33 bioparques, né? Que é onde a gente são as usinas, né? E eu tenho time, porque meu time de aprendizagem tá pulverizado nas pontas. E bem ou mal, né? O híbrido ajuda, porque a gente pode estar conectado com gente que, cara, era estranho você fazer uma reunião remota. Era estranho, né? Você entrava tipo, não, eu vou pegar um vou até lá. Então agora a gente também, se por um lado a gente se distancia, por outro a gente se conecta mais. A gente não precisa estar junto fisicamente para poder estar conectado. Então eu vejo os dois lados, assim, sabe? Eu sei lá, tô o tempo inteiro grudada com todo mundo. Eu entrei na Cozano na pandemia, né? Então eu tive que aprender a me conectar com as pessoas online. É um Sei baita lá. desafio mesmo. São mixed feelings, assim, sabe? Eu tenho Total. sentimentos muito misturados. Não, total. A gente teve agora um projeto de cultura que a gente trabalhou aqui recentemente com a Cíntia Martins, uma colega minha mentora de muitos anos, e a gente conseguiu fazer um recorte cultural da galera que estava na companhia antes da pandemia e dos que entraram do meio da pandemia para frente. Eles tinham visões e percepções dos valores muito diferentes. Muito diferentes. Na teoria não mudou o slide, mas a vida real mudou. Mudou. Foi a Cíntia que conectou a gente, eu acho, sabia? Sim, possivelmente foi sim. Agora você falou, eu acho que foi ficha, a Cíntia. Né? A Cíntia fazia o programa de trainee da Heinz, da Kraft Heinz, muito tempo. E aí eu tive a oportunidade, naquela época, de atender primeiro Costa Rica mesmo com a Camila. Isso. E depois o México com a Roberta e depois o México com o Caio. E eu tenho contato com todo mundo ainda hoje, assim, é muito legal a gente manter contato. Com a Roberta eu tenho mais contato também. O Caio, enfim, acompanho, mas muito legal. O Caio está na Midea, a Roberta não estava no mundo agro, está agora em transição. Vai ficar em transição agora. E quem mais que a gente falou? Antes era o Caio, a Roberta e a Camila. A Camila está na Madeira. Isso. Tenho contato com todo mundo ainda. E aí, eu fazia um programa de liderança em espanhol, né? Costa Rica e México. E aí eu me lembro que a gente teve essa demanda de trazer alguma coisa mais vivencial, né? Eu acho que já era o Pedro Návio como presidente da companhia. Era o Návio. Brasil, pelo menos. Inclusive. Ele participou da ponte lá, ele passou na ponte também. O Rosa era o diretor de vendas. Tenho contato. E o Rosa agora como presidente do Brasil. Muito legal, é muito gostoso ver o pessoal evoluir. E aí, naquela época, então, você acabou assumindo mais responsabilidades dentro da área de pessoas, né? Ou de gente de gestão. Eu me lembro de outra pessoa. A Stephanie, que você levou para a área de RH. Gente. Foi. E ela está na Loft agora. E tem um contato também com ela. Ela assumiu agora, né? A liderança da área de gente da Loft. É muito legal. E sim, ela era de TI. Ela era de TI. E eu mãe também, né? Agora, mãe, virou mãe também. É muito legal, né? Muito bacana. E você sabe que um dos episódios que eu gravei aqui no podcast foi com a Bruna, que era lá de Nerópolis. Você lembra da Bruna, que fazia parte do seu time? A Bruna que está na... Hoje ela está na DPSP, ela estava na Brasal. Estava na Brasal, né? Estava na Brasal, Coca-Cola Centro-Oeste. Ela mudou, menina, ela está agora na DPSP, que é Drogaria São Paulo e Pacheco. Que legal, que legal. Estamos em contato com todo mundo, né? É isso aí, esse mundo de gente é muito... mundo, meu. Ovinho. E aí você estava lá, então, na Raiz, nessa cadeira, e qual foi o momento que você saiu? Porque eu acho que eu perdi o timeline aí da saída. Na verdade, eu entrei, vou contar porque acho que é legal. Eu entrei na Heinz. Heinz foi minha segunda experiência na área de gente, né? Porque eu era de vendas, eu era de outro. E aí eu migrei para a área de RH na BRF, numa entrevista com o diretor de RH lá. Ele falou, nossa, tem todos os skills do que eu preciso para a área de gente. Eu falei, o quê? Uma pessoa que não entende de gente? Ele falou, de gente que entende de RH, eu tenho um monte, eu preciso de gente que entenda do negócio. Eu falei, putz, aí fui. E aí, quando eu entrei na Heinz, né, era num momento de tanto questionamento, que eu ficava, será que é isso que eu quero? Ir para a área de gente, né? Cara, que difícil isso aqui, não tem objetivos pragmáticos, né? Às vezes você está entregando tudo e tá todo mundo puto com você, porque é uma companhia, né, é uma área que tem contato com 100%, né, da companhia, então a única certeza que você tem é que você não vai conseguir agradar todo mundo, né, as expectativas são muitas e tal.
E aí, naquele momento, eu conversei com algumas pessoas, decidi ficar na área de gente, e aí falei, putz, eu preciso encontrar uma empresa que tenha fit com o meu jeito, né? Porque eu sou bem informal, eu ficava pensando, eu tinha passado por Monsanto, eu falava, imagina eu sendo RH na Monsanto, ia ser desligada no segundo dia, né? Não tinha fit comigo. E aí acabei voltando, né, pro 3G, que eu já tinha sido Ambev, e eu falei, bom, 3G eu sei que vão me aceitar do jeito que eu sou, acabei indo pra Heinz. Quando eu entrei lá, eu entrei num projeto de construção da fábrica da Nova Goiás. Então, eu entrei para Aham. cuidar da construção da fábrica e para cuidar da implementação do SAP. Eu fiquei 9 meses, acho, nesse processo, e aí eu assumi como Head Brasil. Então, eu fiquei 2 anos e meio como Head Brasil, cuidando de todos os subsistemas. Eu olhava tudo, olhava comercial, indústria e logística, né? E aí depois, no final, eu acho que nos 8 meses finais, eles reorganizaram a estrutura e eu fiquei com toda a parte de operações Latam. Então, eu fiquei olhando logística e manufatura de Brasil, Costa Rica e México. A Venezuela a gente acabava não entrando tanto por conta da situação da empresa, da situação do país. Então, era mais os outros três. Foi muito legal, assim, porque eu não tinha vivenciado, né, a cultura É. internacional e foi super bacana. Aí fiquei 8 meses. E aí foi no momento que eu decidi sair. Foi muito louco, assim, porque a minha história com Cosan, ela começou em 2017, logo quando eu entrei lá. Eles começaram a me procurar, eles me acessaram por um headhunter, eu fui conversar, e eu não conhecia nada de Cosan, nada. E eu tinha uma visão de que era uma empresa muito coxinha, sabe? Tipo, eu que, né, Uhum. sempre trabalhei nos 3G da vida. Não, gente, essa empresa é super formal, né? Trabalhava com negócios que não eram tão... não tinha um De bem sex de appeal, consumo, assim, né? não é bem de consumo, né? E eu tinha tido a vivência em Monsanto que tinha sido um pouco traumática para mim, então eu tinha um preconceito. A primeira processo que eu passei foi para ir para Raizen. E aí no processo eu falei, não, agro, não vou, não é o que eu quero, não gosto, não sei o que e tal, não fui. Aí deu um tempo depois, eles me procuraram para essa posição corporativa de Cosan, e eu estava passando por um momento mega, né? Eu tinha me separado, minha filhinha tinha 8 meses, tipo, no olho do furacão. Eu falei, gente, assim, muito legal, mas não posso pôr mais essa variável na minha vida, né? Mudar de emprego. Eu falei, cara, eu tô Too num momento que much. não dá. E aí, depois da pandemia, eles me procuraram e falaram, não, Irina, depois não, né? No meio ainda ali, No meu, a meio. vaga ainda tá aberta, a gente quer muito você e não sei o quê. Aí eu falei, gente, cavalo arreado não passa 3 vezes na frente, então acho que é para eu montar. E aí eu falei, tá, então eu quero conhecer mais da empresa. Aí acabei conversando com todos os CEOs, né? Porque a Cosan é uma holding, então tem a Raizen, tem a Moove, tem a Rumo e tem a Compass, né? Abaixo, conversei com todos os CEOs, conversei com o CEO da Cosan, conversei com o Rubens, o Meto, conversei com todo mundo, que eu falei, não, você vai conhecer todo mundo. E foi muito interessante, Pô, porque quebrou um paradigma, assim, sabe? Tipo, cara, a galera é muito acessível, é muito legal, né? E aí eu brinco que foi a escolha mais acertada que eu fiz na minha vida, porque eu me encontrei de uma forma, assim, posso continuar sendo eu, né, do meu jeito, mas uma companhia muito agilizada, porque as decisões são tomadas aqui, é uma empresa muito rápida, né? É uma empresa que realmente trabalha muito para desenvolver o Brasil, né? é. Então é um ecossistema muito, muito, muito legal, sabe? E aí esse foi o momento que eu saí de Heinz e vim para cá. É muito louco, né? Mas assim, me encontrei de uma maneira que eu não É. imaginava que eu poderia me encontrar, sabe? Sim, super. É legal, né? Que a gente vai descobrindo coisas novas ao longo do caminho. E a gente vai se autoconhecendo, né? Então a gente também sabe o que é legal, o que não é. Eu brinco que assim, hoje em dia, se alguém vier me oferecer uma vaga e falar que tem folha de pagamento junto, eu vou falar tchau, obrigada. Ou se falar assim, tem aqui uma migração de SAP para fazer, eu vou falar, poxa, muito obrigada. Então a gente vai vendo, né, coisas que são legais e coisas que, putz, não é pra gente, né? É, Assim, e de novo, como eu não sou uma especialista, não vim de RH, né? Eu conheço muito bem as minhas limitações técnicas, né, envolvidas. Então, aham, assim. É muito legal, assim, se a gente se autoconhecendo para a gente saber quais são as nossas fortalezas, onde a gente consegue agregar mais valor, onde a gente não tem que se meter, porque, né, não vai ser legal. é, Então, é muito bacana, muito. é. Que legal. Nossa, que bacana depoimento. Obrigado por compartilhar com a gente um pouco da sua história. Eu acho muito legal. E a gente vai evoluindo também nas posições de liderança, né? Você hoje ocupando uma cadeira executiva, migrando também de tipos de negócio diferentes, vai explodindo o repertório. Eu acho isso muito legal. É E isso. vai Não, gerando também e os aí, traumas, né? não, e SAP aí da assim, vida. né? Eu falo que eu cuspi para cima e caiu na testa duplamente, né? Porque eu sempre fui operação de ponta, né, Matarazzo? Então, eu era, cara, chão de fábrica, adoro, eu gosto do pulso, né? Meu, e aí quando eu fiquei em Cosan e Raizen, eu estava sentada na Cosan, que é uma posição corporativa, vamos dizer assim, né? E a Uhum. Raizen sentei numa cadeira de especialista. Então, eram as duas áreas que eu, como BP, falava: ah, essa galera aí fica querendo inventar coisa aqui que não entende da minha realidade, não sei o que lá. Aí me vi sentada nas duas Desconecta da ponta. cadeiras. É. É.
Então, assim, foi muito legal, porque eu falei, pô, beleza, sempre critiquei, então agora que eu tô sentada, como é que eu vou fazer diferente, né? Como que eu posso conectar e trazer esse conhecimento do negócio para dentro do RH, porque eu acho que foi isso, né, um dos motivos que te chamaram lá na BRF, né? A gente tem visto muito Exatamente. isso. E de negócios que eu não conhecia, né? Porque na época de BRF era um negócio que eu conhecia. Ok. Mas aqui é outra pegada, e às vezes eu fico me policiando para falar: "Putz, será que eu não estou virando aquele corporativo que fica sentado na Faria Lima, né, que não está vendo a ponta?", porque aqui é outra realidade, eu não conheço a realidade de usina, nunca vivi na ponta, entendeu. Então, toda hora eu me policio, assim, sabe, me lembro da minha origem e digo: "Putz, né, eu não entendo, Legal então isso. toma muito cuidado, né". Então, é um chapéu duplo de aprendizado, né? Você tem que entender do negócio para depois você conseguir traduzir para as áreas que você cuida aí, como que a gente pode fazer de forma mais efetiva. E quando você não tem tempo, né, de entender do negócio, acho que esse é outro aprendizado legal, assim. Tem horas que você não vai ter tempo de entrar e mergulhar e conhecer o negócio na profundidade que você precisa, mas daí você abre e escuta, né. Então, ao invés de você sair comprando coisa de prateleira ou pegando um monte de coisa que já existe, meu, toma mais tempo, né, pega uns 6 meses para mergulhar, diagnosticar, escutar, trazer a galera para jogo. Então, eu acho que eu aprendi muito sobre isso, assim, sabe, sobre co-construção real, assim, sabe, pô, a gente revisitou uma das coisas mais legais que a gente fez até agora aqui, foi a revisita do programa de líderes, que inclusive você participou também, certo? Participei pelo Lab SSJ, Ferolab, depois mudou de nome umas 2, 3 vezes, a Ferolab. Isso, então, a gente acabou de ser premiado no prêmio de Que inovação, legal. semana Show de bola. passada, com o Leader Lab. E o Leader Lab, ele é um ecossistema de desenvolvimento de liderança, né, e quando eu cheguei, a gente tinha aqui um fornecedor default que fazia todos os treinamentos de liderança. E eu falei: "Cara, como é que a gente sai desse modelo sala de aula e expande, né, para o conceito de aprendizagem, mas assim, de uma forma tangível?", porque tem muita viagem também que, tipo, você fala: "Puta, como é que eu tangibilizo isso aqui?". E aí, meu, a gente parou 6 meses com uma consultoria, que elas são de design, é muito legal, elas eram Ambev, conheci de outras vidas, e elas fazem um diagnóstico muito legal, muito focado em persona, em público, para entender as necessidades, né. Então a gente foi escutar, cara, o que que as pessoas queriam, cada público, o que que o cara do campo quer, o que que o cara da primeira liderança quer, o que que o futuro líder quer, né, como ele quer, como é que ele quer aprender, qual que é a forma que ele aprende melhor, né. E tendo como pano de fundo a Nossa, estratégia da companhia, a estratégia 2030. Então tá bom, então o que que eu preciso desenhar agora para eu conseguir legal. alcançar o que eu preciso lá na frente? E aí é isso, assim, tipo, conhecia? Não, mas a gente fez um exercício bem profundo de escuta e abertura para conseguir desenhar o que precisava, entendeu? Não, Então, muito bom isso. Não, é muito engraçado como a gente ainda tem que lidar com clientes que ainda não perceberam que os pacotinhos de prateleira não vão ajudar quem está lá na ponta e também quem está no escritório, e muitas vezes é um trabalho um pouco míope, porque os indicadores burros de RH que a gente chama aqui, né? Mas quantas horas de aula, quantas pessoas pode... Posso colocar 38 ao invés de 30 que você pediu, porque é importante... Cara, mas qual que é a diferença para o negócio, no final das contas, colocar isso. 38, né? Qual que é a diferença também para o acolhimento de quem está ali num espaço físico super apertado, que não dá nem para virar para o lado, né? Vamos fazer diferente, vamos fazer uma coisa que faça sentido para a realidade. E a gente vai colocar aqui embaixo, então, o seu LinkedIn, porque eu me lembro de uma postagem sua lá sobre o prêmio, sobre o pessoal que te ajudou a Isso. construir. A gente falou Então, muito quem tiver sobre interesse processo. pode ir lá. Assim, esse é um case que a gente fala com muito amor, sabe? Porque é isso, assim, foi um processo longo, foram 6 meses, a gente escutou mais de 600 líderes, Uau, foi um é processo bastante. muito. E aí a gente foi para o mercado, Matarazzo, assim, cara, acho que a gente deve ter conhecido todas as consultorias de desenvolvimento de Não liderança, acredito, sabe? Até não acredito. escolher as pessoas que falavam melhor com cada público. Então, na época, a gente escolheu a Ferolab para falar com o público de campo, porque era que melhor se conectava, né? Então, assim, e outra coisa que a gente trouxe também, isso que você está falando, né? A do 30 para o 38, cara, é autoinscrição. Entendeu? Não tem mais essa de obrigar a pessoa a fazer. Se ela não tá afim, cara, não adianta você obrigar, ela vai entrar dentro do treinamento, né, da sala de aula, e não vai absorver nada. Não Então, querer cara, vamos só o falar esqueleto. isso, e tem, assim, hoje em dia tem várias jornadas, né, de autoconhecimento. Se a pessoa não tiver afim e aberta, ela não vai fazer, ela não vai crescer, ela não vai agregar. Então, assim, várias descobertas ao longo do caminho. Eu fico mega feliz porque eu vejo, assim, que a gente está evoluindo muito nessa direção, sabe? De ser mais Legal. aberto, ter mais escuta. Eu tenho várias lembranças de treinamentos traumáticos que eu já fiz na minha carreira, daqueles que eu entrei e fiquei dentro da sala de aula, cara, e, tipo, não Absolutamente. absorvi nada, né? Então, é Vários. muito legal. Vários. E pior que a gente lembra também desses aí com muita dor no coração para ir tentando evitar, né, que a gente repita novamente. Nossa, tem Exatamente. várias histórias para contar, inspiradoras. Mas olha, uma coisa na sua fala que me chama a atenção, assim, nossa, escutamos 600 líderes em 6 meses. Cara, não é qualquer
empresa que está disposta a investir tanto tempo, né, e tanto recurso financeiro ali na escuta do time, e depois, como que você trabalha todos os dados, né, que você levantou para você traduzir para alguém que vai entregar. Nossa, é um processo muito desafiador também. E muito legal, Matarazzo, assim, é isso, assim, quando é uma coisa muito legal, né, a Raizen é uma companhia que investe, tá, então, assim, é uma companhia que tem dinheiro para investir e topa, ela valoriza o investimento nesse tipo de coisa e ela valoriza você pensar diferente e inovar, tá? Eu acho que esse é o primeiro ponto, né? Se você está em companhias que são mais fechadas e não tem espaço, é difícil você conseguir fazer um processo desse. Uma outra coisa que a gente fez foi, a gente manteve o que estava acontecendo antes. Então, não é que assim, paramos, para tudo, vamos rasgar. Não, deixa rolar o que está rolando, mas na paralela, vamos começar esse estudo profundo. E aí, a gente sabia que a gente não tinha o know-how para fazer isso internamente, por isso a gente foi atrás das meninas da NW2. Então, toda a parte de diagnóstico foram elas que fizeram. Então, quando chegou para a gente, chegou um negócio muito mastigado. Assim, ó, este é o público, eles querem isso, eles querem aprender dessa forma. E elas usam metodologias ágeis super legais, assim, então não é uma coisa maçante. Não é. E aí o nosso trabalho foi muito pegar aquilo e beleza, tem isso aqui em mãos, vou para o mercado ver quem que consegue me entregar isso aqui, né? Então também a gente tem aqui muito esse hábito de usar as consultorias para aplicar. Agora eu acho que a gente tem que dar um passo de evolução, né? Que é dos nossos líderes se apropriarem um pouco mais, né, e serem mais a cara e menos a consultoria ser a cara do processo. Acho que a gente falava muito de Sinhais, né, que no final do dia vocês consultores, vocês saem, cara, e vão embora, né, e beleza, quem que fica aqui para perpetuar, né? Então a gente agora está tentando trazer mais para jogo os vice-presidentes, para eles participarem e tudo mais, e conseguirem até conectar com a estratégia, né? O programa no final do dia, o RH, ele faz a ferramenta, mas é uma ferramenta para o líder aplicar no líder dele, né? Então, eu acho que agora o passo de maturidade que a gente tem é nessa direção, como a gente empodera a liderança de dizer isso aqui é uma ferramenta sua para desenvolvimento do seu time, sabe? Super. Esse é o desafio. Esses dias a gente publicou aqui uns vídeos e uns textos também sobre gestão de pessoas não é lá com o RH, né? No final das contas, a gente faz as políticas, mas quem faz a gestão do time, quem roda rituais e rotinas é a liderança. Exatamente. E tem líder que ainda não percebeu isso, porque ainda não entendeu o papel, talvez esteja na curva de transição. E algumas culturas corporativas traziam isso para baixo da asa do RH também, e agora que cresce, e agora que está todo mundo distribuído, não consegue mais rodar rituais e rotinas com comando e controle ali, igual o cavalinho, né, na cordinha. E sofreram demais esse tipo de cultura mesmo, sabe? Mas a gente tem traduzido alguns desafios de cultura para esse novo mundo. Eu acho que vocês passaram por uma revolução cultural também, recentemente. Não, foi em 2017. O último foi em 2017, né? A gente acha até que está na hora da gente... até porque é uma companhia de 12 anos, né? Uma companhia novinha. E em 2017, se a gente for ver, a gente não tinha, né? O Redefinir o Futuro da Energia, pouco se falava de bem-estar, né? Então, a gente acha que está na hora da gente fazer uma evolução, sim, em alguns aspectos. Mas na COSAN, a gente fez, assim, quando eu estava lá na COSAN, a gente fez uma evolução... Realmente com esse olhar, de olhar o que é fortaleza, o que é muito, né, top, e o que a gente, como companhia, precisava alavancar, e até com o olhar do jovem, né? Como é que eu atraio o jovem? Como é que eu só COSAN, que todo mundo sabe que é uma puta empresa que contribui, né, com o Brasil, com a economia brasileira, né? E não, putz, que empresa é essa? Então, tinha uma questão bem forte que veio junto ao Employer Branding, a gente fez um exercício de Employer Branding bem pesado também com COSAN, quando estava na COSAN. A Raizen já tem mais sex appeal, vamos dizer assim, porque tem toda a questão do combustível renovável, né? Então, ele tem um propósito verde, né? E hoje as pessoas se conectam muito com isso. Mas é isso. Na verdade, cultura está sempre em evolução, né, Matarazzo? Sempre. Não para, né? O PPT parou no tempo, mas a cultura está em transformação constante, né? Entra gente nova, sai gente, ela vai evoluindo e vai sendo impactada, né? Ou vai expulsando gente ali. Cada um que passa leva um pouquinho e deixa um pouquinho, né? Então, isso vai transformando, não tem jeito. A cultura se transforma e existem as subculturas também, né? Porque, sei lá, uma coisa é você estar numa operação lá no interior de São Paulo, outra coisa é você estar lá em Cubatão, né? Num outro tipo de operação. Né? Aí você tem as culturas regionais, aqui ainda a gente tem as culturas de negócios distintos. Então, ao mesmo tempo que eu tenho um negócio de açúcar
a etanol, açúcar e biocombustível, eu tenho um negócio de trading, eu tenho um negócio de power, né? Então, assim, são negócios muito distintos e que você também tem uma pegada. Eu não acho que é pode ser subcultura, né? Na verdade, a cultura no final do dia é a mesma, mas a forma como ela se expressa é outra, né? É Na tomada diferente. de decisão, até às vezes no código de O vestimenta, como, na né? Às vezes competitividade, absolutamente. isso, é isso. É. Então, É isso que a gente vê muito. Você pega um trade, por exemplo, ele realmente vai ter uma cultura mais competitiva e mais focada no resultado do que quem está ali numa operação que não, até a cultura forma de talvez seja a remunerar. segurança em primeiro lugar. A forma de remunerar é distinta, entendeu? Porque hoje um trader ele tem uma remuneração distinta no mercado. Então, essa coexistência de negócios muito diferentes, assim, acho que hoje é o principal desafio da Raizen, sabe? Como a gente mantém a unidade, mas entendendo que existem particularidades muito claras, assim, sabe? Entendo. Nossa, e eu atendi a Raizen desde 2014, cara, e eu viajava muito, cara, a gente viajava muito. Assim. Era Ah, treinamento é? presencial mesmo. Nossa, muito. E pela Ferolab sempre. Eu acho que era ainda a Lab SSJ, né? Que depois vem se tornar a Ferolab. Que Foi a minha legal. É, escola, né? Foi a minha escola de consultoria, né? Onde eu me formei basicamente ali nas primeiras aulas, 2011, 2012, cara. que legal. Comecei lá com eles. E depois que a gente vai ganhando repertório, vai ganhando os contatos e mantendo os contatos, assim como a gente teve gente também que foi ganhando repertório e foi ganhando posições de tomada de decisão. Então, hoje, 50% da minha agenda é venda direta. Que Mas por legal. quê? Porque, puta, a gente se conhece, sei lá, 5 anos, tem gente que eu conheço há 10 anos, e hoje está com poder de decisão, né? Tem mais condições de escolher o fornecedor para entregar ali. E o que a gente tem feito hoje é movimento de formação de liderança contínua, porque a gente entende que não tem mais formatura. Mas lá em 2013, 2014, a gente fazia happy hour de formatura e entregava certificado. Sim, tirava fotos, né? Mudou. Hoje a gente fala que acabou a jornada, agora começa a vida real. Vamos lá, como que a gente faz para aplicar? Né? E aí é on the job, né? Porque o 70, 20, 20 10 na veia conta agora. muito, né? Muito mais que o 10, na real, né? E você sabe que uma vez, outro dia, um pouco antes da pandemia, uma potencial cliente virou e falou assim, cara, mas custa tudo isso, então só para os 10? Porque se você falar que 70% é né, o on the job, 20% é a troca, o social, o feedback, então você está me vendendo 10% só. Eu falei, sim, é só o 10, mas veja só, a gente vai fomentar os 20 e vai traçar os planos dos 70 de uma forma estruturada, porque tipo você tentar, sei lá, pilotar um avião sem ter lido o manual, ou sem ter feito a aula básica ali, não adianta. Eu aprendo com ele voando. Cara, pode ser, mas e o custo disso daí? E o risco disso daí, né? E o risco da ruína, como dizem na Bolsa de Valores, né? Não, e a gente fez um movimento aqui também, junto com esse do Líder Lab, aí para a aprendizagem como um todo, que a gente tinha aqui a Universidade Raizen, né? Inclusive, o meu time se chamava Universidade Raizen. E a gente mudou e falou, cara, não é universidade, é aprendizagem, né? Então, e aí foi curioso, porque a aprendizagem Raizen, no final do dia, é AR, né? AR. E a gente falou, ótima analogia, porque é isso no final do dia, é como o ar, que a gente está aqui respirando, a gente não se dá nem conta. A aprendizagem é a mesma coisa, né? A gente está aprendendo o tempo inteiro, só que a gente não reconhece. Então, como é que a gente começa a reconhecer todos os momentos? Aqui a gente está aprendendo, eu e você, a gente está trocando uma ideia, está falando coisas que vão me agregar. Então, assim, como é que a gente reconhece, né? E quando a gente reconhece, a gente toma consciência, a gente internaliza. Então, esse é um movimento que a gente está, assim, verbalizando muito forte. Eu brinco que os nossos sistemas e processos ainda não sustentam o que a gente está vocalizando, né? Acho que é o desafio agora para esse próximo ano, mas só da gente saber o que a gente quer, sabe? Diz assim, cara, você está indo lá fazer um curso em Harvard, que animal. Beleza, quando você voltar, vamos fazer uma roda de conversa para você contar o que você aprendeu para o seu time? Né? Então, são simples ações, assim, e a gente está tentando ensinar um pouco esse como, né? Que é o que você está dizendo, é o manual ali, né? Deixa eu te ensinar como é que você faz, né? Como é que você pode aplicar de forma super simples, assim, né? Que legal, bacana. E você vai imprimindo, então, nessa cultura e também nos líderes, como você quer que as coisas aconteçam aqui, no sentido de compartilhar informação, ampliar repertório, trocar essas ideias nas rodas, porque o que a gente tem visto muito assim com esse discurso ou até a escusa de dizer, cara, a pessoa tem que ter protagonismo, a pessoa tem que ter foco na sua própria carreira, não tem plano de carreira, cada um faz o seu caminho, a gente acaba deixando de direcionar. Então o cara fala assim, vai fazer um curso, porque é importante para você, aí um vai fazer um curso de dominó, o outro de churrasco. Tá, mas como que eu posso aplicar isso no meu trabalho? Então a gente tem que ter uma medição de iniciativa de protagonismo no liderado dentro de restrições, né? Cara, então esse é o gap, vamos fechar?
Esse é 2030 é estratégia corporativa. Olha onde a gente quer chegar. Cara, tá faltando esse tipo de coisinha. Vamos atrás da habilidade técnica? Dentro desse pacotinho aqui de vamos atrás da habilidade técnica, é a iniciativa dele buscar onde. Mas não dá para deixar muito aberto, senão a galera se perde também. Não, e essa questão do protagonismo também eu acho ótimo. Teve um dia desses que eu estava com os estagiários, né? A gente tem muito estagiário aqui, né? A gente tem uns 600, 700 estagiários aqui dentro. Uau. Entram 400 Nossa, por onda. mais que uma empresa inteira, muitas vezes. Entram 400, 300 por onda. Então é super, tem muito estagiário. Eu estava conversando com eles, eu adoro estágio, adoro. Porque eu acho que, cara, os jovens, assim, sabe, eles entram para curtir a jornada, né? O estagiário, ele não entra como um trainee ali obcecado pela efetivação, ele entra para curtir a jornada no geral, ele ainda não sabe exatamente se ele quer estar aqui, se ele quer estar em outro canto. E eu acho que esse curtir a jornada, ele permite que você vivencie e aprenda muito mais do que se você vai obcecado com aquele, né, ai, quero chegar ali. E aí um deles me perguntou, a menina acha, Irina, e sobre protagonismo, não sei o que lá, tal. Como é que você acha que eu posso ser protagonista? Eu falei, cara, para mim ser protagonista é muito menos você ficar falando quer ir para lá, quer ir para cá, e muito mais a forma como você encara os desafios que aparecem para você, que é um pouco disso que você está falando para mim, né? O protagonismo não é você definir que você quer fazer um curso de dominó. O protagonismo é você entender, cara, eu estou aqui, né, neste lugar, como é que eu consigo ter atitude para vivenciar e aprender ao máximo com isso que eu estou tendo? Então eu falei um pouquinho para eles sobre isso, né? Quando eu contei da minha carreira para eles, eu falei, pô, eu jamais, a Irina de 22 anos, 23, e imaginar que eu estar sentada numa cadeira de diretoria de uma área de RH. Cara, eu sou química, né? Eu comecei minha carreira em vendas, assim, e eu fui vendo as oportunidades aparecendo na minha carreira e eu fui, cara, topando, aceitando e vivendo da melhor forma possível, as boas e as ruins. Também tive experiências ruins que me trouxeram o quê? Essa vivência de olhar e dizer assim, puta, legal, eu vou fazer o melhor que eu posso nisso aqui, porque eu nunca vou deixar de fazer o melhor que eu posso, mas não é o que eu quero, entendeu? Então, eu acho que esse conceito de protagonismo eu curto, que bom que você provocou, assim, porque eu me incomodo muito, sabe, quando eu escuto, não, porque eu tenho que ser protagonista da minha carreira, eu vou sair inventando as coisas que eu quero fazer. Não, seja protagonista na atitude, na forma como você encara as coisas que acontecem na sua vida, né? Pô, adorei. E com o norte, né? Onde que é o norte? Me dá um norte. Esse é o ponto B? Então eu resolvo o caminho para chegar lá. Se você não dá o ponto B, cara, a galera dá tiro de, sei lá, de 12 para matar uma barata. Não adianta, cara. Vamos focar aqui. A gente tem hoje conceito de obesidade mental. Ninguém tem tempo livre. Então tem que focar, tem que dar direcionamento mesmo. Que legal. Bom ponto. Bom ponto para trabalhar. Ó, para a gente encaminhar aqui para o encerramento também, me conta uma coisa. Como que você tem visto os desafios da liderança, tanto dessa liderança que toma decisões do rumo do negócio, nessa cadeira de board que você senta aí, como também os desafios lá da primeira operação, o cara que está lá na base da pirâmide. Quais são os desafios da liderança que você tem visto aí, que vocês têm trabalhado atualmente? Ai, Matarazzo, assim, ó, eu acho que tem um dos pilares, né, de tudo que a gente construiu aqui, que eu curto muito, que é o potencializar talentos, né? Por que eu gosto disso? Porque potencializar talentos, ele fala sobre diversidade, ele fala sobre empatia, ele fala sobre humanização, né? Porque para você potencializar talentos, o que significa isso? Significa você conseguir extrair o melhor de cada um, né? E no final do dia é isso, a gente tem um time diverso. Antigamente, como é que era? A gente tentava padronizar todo mundo, né? A gente criava um processo e era comando e controle, vem aqui, você segue e faz isso aqui. Hoje em dia a gente fala de potencializar talento. Então você fala que as pessoas elas são distintas, eu vou entender o que tem de melhor em cada uma delas, né? Para eu conseguir extrair o melhor de cada uma delas. E a soma, né, dessas partes distintas, cara, vão dar um todo muito maior, né, do que poderia ser se só tivesse pessoas iguais. Então, para a pessoa conseguir fazer isso no final do dia, ela tem que ter um autoconhecimento incrível, né, assim, para entender quem ela é, o efeito que ela tem sobre as pessoas, né, para entender que as pessoas são diferentes dela, né, e aí só partindo desse lugar de você aceitar que as pessoas são diferentes e que as virtudes são distintas, você vai conseguir extrair o melhor de cada um. Então, eu acho que assim, isso é para todo mundo. Isso é para a função operacional até, né? Pô, cadê a sensibilidade, a humanização de você conseguir e o autoconhecimento para você entender, cara, quem você é e os efeitos positivos e negativos que você pode causar nas pessoas. Porque todo mundo causa coisa boa, causa coisa ruim, né? Por mais legal que você seja, depende da outra pessoa, né? Então, acho que esse é o primeiro ponto. E assim, aí um pouquinho mais para as lideranças mais de cima, né? A questão da ambidestria que estão falando tanto, né? Então, como é que eu consigo operar o hoje, entregar o hoje, mas eu construir o futuro, né? Isso é uma coisa que, putz, a gente
eu vim de empresas muito de execução, e as empresas de execução têm muita dificuldade de olhar para o futuro, né? É muito mais o curto prazo, o que eu vou entregar hoje, beleza. Mas, porra, se eu tenho uma ambição como redefinir o futuro da energia em 2030, eu não posso ficar operando só o hoje. Até porque as capabilities que eu vou precisar em 2030 são diferentes das que eu preciso para hoje, né? Então, se eu não começar a construir isso agora, né? Se eu não começar a ter um olhar para o mercado profissional que eu preciso, que de repente eu não tenho aqui, eu não vou conseguir, né? Então, eu vou colocar esses 2 pontos. Eu acho que também uma outra coisa assim que é muito básica, mas que é um puta desafio é a comunicação. Mas eu acho que pega um pouquinho do primeiro ponto que eu coloquei, né, de potencializar talento, entender as diferenças e tudo mais. Cara, assim, para mim, a sessão mais esclarecedora de autoconhecimento que eu fiz foi a sessão de comunicação, né? Porque eu sou extremamente pragmática e expressiva, né? Essa é a minha característica. E para mim, eu tenho muita facilidade em lidar com gente que seja igual a mim. Agora, se eu vou para uma pessoa que é mais prolixa, né? Uma pessoa que, cara, tipo, eu tenho uma puta de uma dificuldade. E aí eu comecei a pensar em como eu, como líder, né, do meu jeito, poderia afetar negativamente as pessoas que são diferentes de mim, né? Então, uma pessoa argumentativa que vai lá, cara, e me manda um áudio de 10 minutos que eu tenho zero de saco para ouvir, eu escuto e respondo com um ok, e a pessoa quer morrer, entendeu? E eu sou uma líder, eu tenho um efeito em cima daquela pessoa, né? Da mesma forma que se eu for para o feedback de uma forma extremamente pragmática, com uma pessoa que é argumentativa, vai ser difícil para a pessoa, né? Então, assim, a comunicação acho que é uma chave, assim, sabe, de você ganhar ou perder as pessoas muito, muito importante. E não tem, assim, as pessoas se adaptem a mim, as pessoas não vão se adaptar a você, né? As pessoas, elas têm um entendimento delas a respeito da mensagem que você está passando, do ponto de vista delas, né? Então, não sei, assim, acho que se eu pudesse destacar, destacaria essas 3, assim, parece muito básico, né, mas... Não é uma aula. Acabamos de ter uma aula aqui, senhoras e senhores. Isso vai virar um corte. A gente vai enfiar nas plataformas e redes sociais para martelar na cabeça da liderança. Porque, Elina, é isso. Assim, a gente não pode se tornar líder, sentar numa cadeira de liderança e querer escolher não influenciar o outro, querer escolher não ser exemplo para o outro. Não tem opção. Você é exemplo, querendo ou não. E, às vezes, o exemplo não é um exemplo tão positivo ali para mobilizar o time, né? É isso. Muito bom. Obrigado pelos pontos aí. A gente vai documentar aqui e vai deixar bem registrado. Imagina. E eu gostei muito do ponto que você traz sobre a diversidade. A gente tem feito muito estudo aqui. A gente gosta muito do projeto Aristóteles, da Google, da Alphabet. A gente gosta muito de olhar esses aspectos da liderança humanizada. E uma coisa que a gente já descobriu, ou duas, né? Uma, no final da curva de aprendizagem, do get in touch, de entendimento do negócio, um time com diversidade vai produzir muito mais do que um time que é todo mundo igual. Só que o segundo ponto, um time com diversidade só se transforma em um time de alta performance com proximidade da liderança. É isso. Porque as pessoas são muito diferentes, elas não se conectam por si só. É isso. Não conecta, não tem afinidade, não fala a mesma língua, não tem a mesma formação, tem crenças limitantes bem diferentes e não consegue olhar o ponto B, o norte, o foco, como um senso coletivo, porque elas não são coletivo até se tornar um time. Então, a proximidade com a liderança é fundamental para o desempenho de alta performance de times diversos. E aí que vem a questão de potencializar talentos, né? Por isso que é uma habilidade tão importante do líder. Ele precisa entender isso, né? E é o papel dele conseguir dar essa liga, né? Vamos falar assim. É isso, é isso. Por isso que uma legal, fala muito forte minha é que não existe líderes têm agenda de liderança, né? Porque se o cara só chama alguém do time dele quando tem que puxar a orelha, se a líder ou o líder só chama alguém do time dele a hora que tem que dar direcionamento técnico, que alguma coisa foi dada errado, ou quando recebe um e-mail do RH, das áreas de pessoas, de gente, gestão, e fala, olha, é a última semana para preencher o PDI, ela se transforma numa liderança punitiva, numa liderança meio que formal. E é isso, cara, isso daí a gente não precisa mais, né? A gente precisa de gente liderando gente. É isso. Mas é isso. Legal. Super prazer. Ixi, a gente poderia ficar o dia inteiro aqui falando sobre eu poderia. Quantas outras. Adoro. Lina, não sei como te agradecer pelo seu tempo, pela sua generosidade, pela essa aula que você deu para a gente. Não, imagina, é um super prazer, eu adoro, assim, toda vez que eu tenho oportunidade, eu ando abrindo muito a minha agenda para conversa, sabe, para participar, e é curioso, assim, às vezes eu participo de alguns eventos, né, e eu, por não ser uma pessoa oriunda de RH, né, não sei, às vezes eu participo de alguns eventos que eu falo, ai meu Deus, eu me sinto às vezes um peixinho fora d'água, porque se não é para fazer diferente, eu não quero estar, entendeu, assim, eu acho que eu quero
fazer diferente, eu quero agregar, né? Eu quero ir no nosso mundo aqui de RH ainda tem muita formalidade, muita coisa parada no tempo, né? O RH ele Uhum. tem que entender que é um pilar estratégico, cara. Sem gente a gente não faz, né, o negócio da companhia. No É, final do dia é isso, não entrega é isso. resultado. Então eu adoro, eu abro minha agenda assim para todos esses papos que são legais, que agregam, que pra gente pensar junto diferente. Eu adoro, adoro. Conte comigo sempre. Que legal, muito obrigado. Gratidão aqui. Bom, gente, muito obrigado, então, por você que está aí até agora, aqui, ouvindo eu e a Irina, seja na plataforma aqui do YouTube, ou seja no Spotify. Eu nunca me lembro qual é o convite básico, mas clique, curta, compartilha, dê o like, você sabe mais do que eu como fazer por aí. Eu queria agradecer e espero te ver nas próximas. Até mais, pessoal.